Oi gente, aqui é a Rê, você tá no canal Palavras Radioativas, apesar de estarmos num cenário um tanto quanto diferente aqui do canal. Tô aqui nesse cenário todo diferente porque eu estou gravando diretamente do meu local de férias, a casa dos meus pais, no Rio. E a dica de livro de hoje que eu trouxe pra vocês tem um pouco a ver com esse aspecto de férias dos nossos personagens. E o livro que eu tenho pra falar com vocês hoje é A Última Festa, da autora Lucy Foley. Esse livro foi publicado anteriormente lá no Clube Intrínsecos, na caixinha de número 15, em dezembro. Eu fiz essa leitura lá em dezembro e agora eu tô vindo aqui com a edição comercial conversar com vocês sobre essa experiência de leitura. O potencial desse livro aqui é muito alto, especialmente pros leitores fãs de mistério, de um thriller bem assim angustiante, especialmente para aqueles leitores que já estão acostumados com a narrativa, né, meio Agatha Christie. E esse livro aqui já teve os direitos de adaptação comprados antes mesmo de ter sido publicado, ou seja, as expectativas para essa história aqui são muito altas. E eu falei anteriormente que esse livro aqui tem uma premissa que casa um pouco com esse espírito de férias que eu tô sentindo, porque ele se passa justamente no ano novo, quando os nossos personagens estão ali, né, naquele período de recesso de final do ano, indo para um lugar muito remoto para poder passar o final de ano. Aqui no começo da história a gente já conhece um grupo de amigos que está a caminho desse local muito remoto nas terras altas da Escócia, super frio, sabe, com muita neve, assim, aquele tipo de lugar bem afastado de tudo, em que é até difícil você conseguir recepção de telefone, internet, enfim, é um lugar muito remoto que foi escolhido por um desses amigos, mais especificamente a Emma. Ela é a pessoa que está organizando, né, a festa de fim de ano do grupo nesse ano, que é 2018. Então aqui a gente tem como pano de fundo a história se passando na virada do ano de 2018 para 2019, com esse grupo de amigos indo para esse lugar bem no meio do nada. E daí a gente já tem essa construção, né, de um cenário que instiga na gente a questão do sombrio, né, do remoto, de não ter conexão com internet, nem com telefone, de não ter vizinhos por perto, de ser um lugar realmente assim muito ermo, sabe, muito longe da civilização, onde todos esses amigos vão passar esse final de ano. E já aqui no começo da história a gente já consegue perceber, pela forma como a autora escolhe narrar a história, que ela vai pular de amigo para amigo, né? Em alguns momentos teremos uma pessoa narrando, em outros momentos a gente vai ter uma outra pessoa narrando, enfim, né? Então com essa narrativa a gente já consegue perceber aqui no começo do livro, né, com a perspectiva de cada um dos personagens, que esses personagens têm, assim, apesar de serem muito amigos, eles têm ali alguns problemas entre eles, sabe? Intrigas entre um e outro, pensamentos assim não muito legais que uns têm com relação aos outros, e até mesmo em alguns momentos certo sentimento de desconforto, sabe, entre essas pessoas. Mas eles estão ali, né, super felizes, porque são amigos de década, né, se eu não me engano, eles já têm 10 anos de amizade, todo ano eles fazem esse retiro, né, de final de ano, eles estão muito empolgados com o final do ano, e de certa forma a gente percebe no começo do livro que eles estão meio que tentando, sabe, forçar essa felicidade, forçar essa amizade, forçar esse sentimento de que estão super empolgados com o final do ano, porque eles já não se sentem mais, de certa forma, como eles se sentiam anos atrás, quando a amizade começou. Por outro lado, além da narrativa pelo ponto de vista desses amigos, a gente também tem a narrativa pelo ponto de vista do Doug e da Heather. Esses dois são os dois responsáveis pela casa ali onde eles vão ficar hospedados, sabe? A moça toma conta da casa e o cara é tipo guarda-casas, assim. Eles ficam responsáveis por cuidar do local, cuidar da casa. O Doug, de certa forma, fica responsável também por cuidar da superpopulação de cervos ali no local, porque é um local que tem bastante desses animais e existe aquela coisa da superpopulação. Enfim, né? Eles são as pessoas responsáveis pela manutenção do local. Então é antivéspera de ano novo, tudo pronto para receber esses amigos. Eles já estão ali a caminho do local, né? A caminho dessa região super afastada. Já ficou ali perceptível esse sentimento de eles estarem querendo fazer com que tudo dê certo, mas durante esse período que eles passam ali entre o dia 30 e o dia 1º de dezembro, muita coisa vai acontecer. Com as perspectivas de cada um dos personagens, a gente vai descobrindo aos poucos a real natureza de cada uma dessas pessoas, como um se sente com relação ao outro, como existem segredos entre eles que muitos deles não sabem, e aos poucos a gente vai descobrindo, de certa forma, os podres dos amigos, sabe? Da minha perspectiva dessa história, eu pude perceber também que nenhum deles ali são pessoas
perfeitas, sabe? Pessoas boas, pessoas íntegras, todos eles têm alguma coisa que eles escondem, algum passado de certa forma obscuro, algum segredo que eles não querem que os outros saibam, enfim, né? Cada um deles ali tem seu passado problemático, mas que muitas vezes fica escondido ali atrás dessa fachada, né? De pessoas bem-sucedidas, de uma vida boa, de muito sucesso. Enfim, ao longo da história a gente vai conhecendo esses amigos, vai descobrindo mais sobre cada um deles, tentando unir as peças do quebra-cabeça do que aqui no começo a autora já solta como uma bomba. Tudo isso porque no período de 3 dias que esses amigos vão passar juntos, isolados nesse lugar super afastado da civilização, uma dessas pessoas vai morrer. E só pode ter sido alguma das outras que estão ali, afinal de contas não existe civilização próxima. Já aqui no começo do livro a gente descobre que alguém morreu e que alguém matou, a gente não sabe exatamente quem é que morreu, nem quem foi que matou, e ao longo da história então a gente vai tentando descobrir quem foi o assassino, quem foi o assassinado. Toda essa perspectiva que a autora dá pra gente de cada um dos personagens ajuda a gente a ir montando o quebra-cabeça e aí supondo quem poderia ter sido o assassino e quem poderia ter sido assassinado. Ao longo da história a autora foi me dando várias dicas que puderam me ajudar a concluir quem havia sido assassinado. Então, assim, mais lá pela metade do livro, assim, pelas dicas que a autora me deu, eu já tinha imaginado mais ou menos quem eu achava que tinha sido a pessoa assassinada e no final da história eu acabei acertando. Porém, eu preciso dizer pra vocês que ela me surpreendeu muito com o assassino, porque eu construí um personagem, né, um desses personagens aqui foi quem eu construí como a cena, né, a imagem do assassino. Porém, chegou lá no final da história, ela me surpreendeu com a pessoa que realmente assassinou, que eu não estava esperando, e também o motivo, assim, ela me deu um motivo realmente plausível, e que depois que eu parei pra pensar, assim, na história inteira, sabe, no retrospecto de tudo que aconteceu, eu consegui aceitar, né, e pensar, putz, tava meio que na minha cara, assim, e eu não enxerguei, sabe? Foi daquelas construções de história que tava tudo ali debaixo do seu nariz o tempo inteiro, mas que a autora distrai você pra outras pessoas, pra outros personagens, pra tirar o foco dessa pessoa, o que pra mim, assim, foi muito gratificante, porque eu me senti realmente muito surpresa. Pra mim, foi muito legal essa experiência de ter, sabe, a perspectiva de outros personagens, até mesmo do Doug e da Heather, que estavam ali, sabe, vivenciando a situação, lidando com os amigos, e que em muitos momentos podiam ser suspeitos ou não. Enfim, a gente tem todos esses personagens tendo a sua narrativa. Pra mim, eu tive a impressão de que ficou muito rico a gente ter a perspectiva de todos esses personagens, porque realmente traz mais conteúdo, mais contexto pra história e pra que a gente também vá, né, montando as peças do quebra-cabeça e, como eu disse, né, pra que a autora consiga desviar nossa atenção pra outros personagens. Porém, ao mesmo tempo que essa narrativa, né, pela perspectiva de vários personagens, teve pra mim seu ponto positivo, também teve um lado um tanto, eu diria, negativo, assim, porque em alguns momentos eu senti que a autora se estendeu muito falando sobre alguns aspectos da vida desses personagens, sabe? Pra apresentar pra gente de fato quem eram esses personagens, como era a vida deles antes, como que eles se conheceram na faculdade, como que a amizade deles começou, enfim, né? Ela traz pra gente então todo esse pano de fundo dos personagens que de certa forma é sim relevante e muito importante pra gente entender o histórico dessa amizade, mas eu senti que em alguns momentos ela pecou no excesso de ficar muito tempo falando sobre isso, enquanto a gente, leitor, tá aqui, olha, no sangue no zóio, querendo saber mais sobre o que tá acontecendo, sobre motivações, sabe, dessas pessoas pra ter cometido um assassinato ou não, ou motivações pra alguém ter sido alvo de um assassinato ou não. Enfim, foi um livro pra mim bastante surpreendente, né, porque como eu falei, eu esperava uma parte, mas não esperava outra ali do final. Senti que a autora trouxe pra gente bastante recheio pra essa história, né. Gostei muito também do suspense que ela traz aqui na história, porque a gente tem, né, esse assassinato que aconteceu, e também gostei e não gostei de um suspense que ela traz aqui na história com relação a um serial killer ali da região que estaria solta e que possivelmente poderia ser ali um suspeito para o assassinato, apesar de ele não ter, assim, tanta relação com as pessoas, né? A gente tem a apresentação desse serial killer, né? A gente sabe que existe um serial killer ali na região, mas no final das contas eu senti que não teve tanto foco assim pra esse serial killer, foi mais uma distração de certa forma. Gostei muito também de como a autora trabalhou a questão ali da casa, sabe? Do porquê que ela é num lugar tão afastado, por que ela não tem acesso à internet, por que ninguém consegue raramente ter acesso à rede de telefone. Então, assim, existe um porquê por trás de tudo isso, porque realmente, assim, as pessoas podem querer, né, ir pro meio do nada pra se desconectar do mundo e ficar próximo das pessoas. Mas em caso de emergência, como que aconteceu aqui no livro, numa nevasca é impossível acessar, é impossível se comunicar com outras pessoas na cidade, enfim. É um lugar realmente muito ermo e afastado, e isso tem um porquê
ler e a gente começa ali ao longo da leitura também fazer, sabe, nossas próprias, sei lá, nossas próprias suposições do que poderia ser o motivo de esse lugar ser tão ermo, tão afastado, tão difícil acesso, enfim, né? É um livro bastante recheado com mistérios que não só envolvem o assassinato, como também a região, um outro personagem que seria ali um serial killer, né, que tá ali meio que assombrando a região, enfim. É um livro que tem bastante suspense, bastante mistério, e pra mim o cenário foi perfeito, assim, de lugar ermo, afastado, com muita neve, sabe, aquela coisa meio de filme de suspense mesmo, e de certa forma a leitura pra mim foi bastante proveitosa, apesar de eu não ter gostado de alguns pontos, como eu falei com vocês, né, eu não gostei muito de como a autora se desenvolveu muito, assim, em alguns aspectos da vida dos personagens. Mas como eu falei, né, teve também o seu lado positivo ali de conhecer bastante dos personagens e entender as suas motivações. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Essa é a minha indicação pra você aí que gosta de thriller, gosta de um suspense. A Última Festa me surpreendeu bastante. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link pra compra do livro. Ele já está disponível pra compra nessa versão comercial aqui. E eu quero saber de você o que você achou dessa premissa, se você ficou curioso, se você ficou interessado, se você tá com vontade de fazer a leitura. Como sempre, né, livros do Clube Intrínsecos eu acabo sorteando pra vocês a versão comercial que eu recebo. Então essa minha edição aqui será sorteada para algum de vocês. Eu vou deixar linkado aqui também o link do formulário. É só se inscrever ali no formulário que eu farei o sorteio. Bom, gente, esse era o vídeo que eu tinha pra hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo se você gostou. Comenta também o que você achou do vídeo. E se você é novo aqui no canal, convido você a já se inscrever e ficar por dentro das próximas atualizações aqui do canal, que tem vídeo novo saindo sempre. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!